Graça e paz do Senhor Jesus. Hoje analisaremos o capítulo de número 6, versículos 1 a 8. Qual o nosso objetivo? Vamos falar sobre o perigo de ficar estagnado, parado, não crescer na vida cristã. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, revela ao nosso coração a sua vontade e nos revela a importância de continuarmos meditando e crescendo na sua palavra, frutificando, a fim de não ficarmos parados, correndo inclusive o risco de apostatarmos da verdadeira fé. Rogamos isso ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura então de Hebreus capítulo 6, versículos 1 a 8. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos analisar então as verdades que nós aprendemos através desse texto considerado tão difícil de Hebreus capítulo 6, o qual tentaremos esclarecer à luz da verdade revelada por Deus e da intenção do autor dentro de uma realidade social, religiosa, política, que é o que acontecia nos dias em que o autor aos Hebreus escreveu esta carta. Os versículos 1 a 3 falam de um grupo de hebreus que estagnaram na vida cristã, ao invés de prosseguir em conhecer a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Quando nós lemos esses primeiros 3 versículos de Hebreus 6, nós percebemos que o autor ele não está desejando falar sobre os princípios elementares da fé. Aliás, se você tem acompanhado esse estudo de Hebreus, você perceberá que já estamos numa evolução em que o autor ele quer falar de um plano maior de Deus, de uma verdade revelada excelsa, mas que para isso os seus leitores precisam ter caminhado desde o princípio da vida cristã, crescendo em conhecimento. Então o autor ele deixa claro, ele não deseja falar sobre base de arrependimento, de obras mortas, como uma vida em que se tenta justificar pela lei. Ele não quer falar da fé em Deus, ele pressupõe que as pessoas que o ouvem já há muito tempo ouviram sobre essa fé. Ele não quer falar sobre o ensino de batismo, imposição de mão, ressurreição dos mortos, juízo eterno, não. Porque tudo isso, nesse ponto, o autor considera já coisas passadas, as quais eles deveriam ter por firme. Então, como ele diz no versículo 3, isso faremos se Deus permitir. Mas o autor quer falar sobre algo mais, ele quer falar sobre a realidade que está os hebreus que se tornaram cristãos, ou que deveriam estar. E então agora ele passa a falar sobre o perigo de, uma vez receber a palavra de Deus, abandoná-la. Vamos passo a passo para nós entendermos as implicações teológicas e da palavra de Deus
em relação a esse assunto. Quem prossegue caminhando na vida cristã vai obtendo maturidade. Eis aí algo que nós vamos encontrar como até um objetivo, porque tantos escritores, né, na palavra de Deus. Poderíamos ficar, como dizia Mahatma Gandhi, apenas com Mateus capítulo 5, 6 e 7 seria o suficiente. Por que então tantos autores, tantos textos na palavra de Deus? Para que nós obtenhamos maturidade, não somente ao conhecimento da palavra de Deus, mas uma maturidade que vem da fé na verdade revelada. Quando eu vivo a palavra de Deus, eu tenho maturidade e isso me ajuda a atravessar essa vida que estamos frequentemente comparando como uma vida no deserto aqui nesse mundo. Talvez por essa razão, imediatamente o autor começa a falar de alguns hebreus que se tornaram cristãos e apostataram da sua fé. Veremos aqui nesses versículos 4 em diante que há uma apostasia. Mas antes de falar de apostasia, eu definirei adequadamente esse verbo caíram do versículo 6. Caminharemos com calma e chegaremos a essa conclusão nesse estudo. Ao apostatar, o apóstata é comparado à terra que produz apenas espinhos e abrolhos, embora a intenção da chuva que é derramada seja a produção na terra. É interessante apenas nós observarmos rapidamente, porque como disse, veremos com detalhes, os versículos 7 a 8, porque há aqui uma ilustração que o autor coloca na palavra em relação à chuva. A intenção dela é cair na terra e fazer com que a terra produza, seja uma bênção, receba a bênção da parte de Deus. Agora, se essa terra que recebeu tudo quanto podia receber para produzir bons frutos não produz, perto ela está da maldição. E não é assim a palavra de Deus conosco? Não é assim a parábola do semeador? Então, essa ilustração já lembra o objetivo principal ou sumo da vontade de Deus, que é dar da sua graça, da sua palavra, para que nós produzamos frutos. Mas se nós recebendo não produzirmos, somos comparados à terra que recebe a chuva para produzir, mas se ao invés de produzir frutos, produz espinhos, abrolhos, perto ela está então da maldição. Olha a parábola a ilustração, melhor falando, que o autor utiliza para que nós possamos entender o nosso compromisso diante da fé recebida. Por que estou falando de apostasia? O versículo 6 fala de apostasia ou pecado. Afinal, de que fala o versículo 6? Vamos ler novamente desde o 4. É impossível, pois, que aqueles que foram uma vez iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Este cair, ele vamos mudar as palavras, e pecaram, é isso? Provaram todas essas maravilhas e pecaram? Cometeram pecado? Não podia cometer pecado e cometeu pecado? É isso que o texto fala? Vamos trocar essa palavra por outra? E apostataram, receberam toda essa dádiva, todo esse dom de Deus e apostataram, abandonaram a fé verdadeira. O que caíram sugere aqui? Ele é uma tradução literal, correta? Caíram em que sentido? Caíram no sentido de que pecaram ou de que apostataram? Precisamos ter certeza disso para prosseguirmos. Caíram, do versículo 6, é pecar? Definitivamente não. A palavra grega é parapípito, que literalmente significa cair da fé verdadeira. Na Bíblia Novo Testamento Interlinear Grego-Português, esse verbo é traduzido como tendo caído em apostasia. Bem, nós estamos então diante de uma dificuldade de tradução correta. Lendo
a versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, nós lemos e caíram. E aí nós ficamos pensando, se caíram é pecado, né? Mas se nós lêssemos no Novo Testamento interlinear, grego-português, estaria e tendo caído em apostasia. Ou seja, já é uma tradução melhorada, já é uma tradução mais fiel ao Novo Testamento, ou ao grego em que foi escrito o Novo Testamento. Portanto, nós já entendemos algo. Este caíram não é cometer pecado, mas sim apostatar da fé verdadeira, ou abandonar, dar as costas a Deus, voltar, como nós dizemos popularmente, voltar para o mundo, abandonar ao Senhor Jesus. Se caíram no versículo 6 não é sinônimo de pecar, o que significa cair nesse contexto? Claramente, apostatar, abandonar a fé verdadeira, abandonar a adoração ao Senhor, abandonar a Deus, abandonar ao Senhor Jesus, abandonar mais ou menos como queria fazer Pedro registrado no capítulo 21 de João, quando ele pega o barquinho e vai para o mar. Abandonar. Só sirvo para pescar, não sirvo para ser pescador de homens, como sugeriu o Senhor, não. Apostatar é isso. Ao invés de estar com Deus, ao invés de viver para Deus, voltar para onde estávamos antes de sermos chamados por Deus. No contexto hebreu da época, o que estava fazendo muitos hebreus apostatarem da fé? A pressão dos judaizantes para que abandonassem o cristianismo criava-lhes problemas de ordem econômica, política, social e religiosa, condição à qual somente retornariam se negassem sua fé em Cristo publicamente, confirmando novamente seu compromisso com o judaísmo. Entendendo? A pessoa, ele era da religião judaica e se convertia ao cristianismo, ou seja, ele cria no Senhor Jesus como único Senhor e Salvador e fazia parte então desta nova igreja que surgiu da igreja judaica, que recebeu toda a sua origem da igreja judaica, mas que já não era mais da igreja judaica. Bom, muitos judeus não quiseram, queriam continuar guardando a lei de Moisés, queriam continuar guardando toda a lei de Moisés, queriam continuar vivendo dentro do rito judaico, dentro das normas da religião judaica. E então passavam a perseguir esses judeus, ou hebreus, já vimos em vídeos anteriores a diferença, o porquê alguns se chamam hebreus, outros nós chamamos de judeus, queriam que eles voltassem ao judaísmo. Se não voltassem, causava-lhes todo tipo de perseguição social, política, religiosa, econômica. A pessoa não podia comprar no mercado sem dinheiro. Ou, em muitos casos, nem com dinheiro vendiam. Porque eles teriam traído a fé de Abraão. Muitos não aguentaram essa pressão e preferiram viver bem nesse mundo e assim então abandonaram a adoração a Deus, ao Deus verdadeiro, abandonaram o Senhor Jesus e estavam voltando. Este é o contexto que leva o autor a escrever. Ou seja, eles estavam apostatando, abandonando, depois de terem sido recebidos por Deus, depois de terem recebido o Espírito Santo de Deus. Se confundirmos cair do versículo 6 com o ato de praticar pecado, ao ponto de julgarmos que quem pecar perde a salvação, então não entendemos o perdão na vida cristã tão claro em 1 João capítulo 2, versículo 1. O texto diz claramente que se nós pecarmos, se acontecer de pecarmos, temos advogado, o Senhor Jesus. Portanto, pecado na vida cristã, tão somente é necessário que nós peçamos perdão, nos arrependamos e nós somos perdoados por Deus em nome do Senhor Jesus. Se todos que pecassem perdessem a salvação, todos perderiam a salvação, porque todos pecam. E quem não diz que não peca é mentiroso, acabou de pecar porque falou mentira. Isso também diz a palavra de Deus. Pode então alguém, tendo sido atraído por Deus, justificado, santificado, abandonar a graça do Pai?
Entramos então nesse mérito da questão. Pode alguém que foi recebido por Deus abandonar a Deus? Esta pergunta tem sido alvo de discussões teológicas por séculos. Vamos pensar nessa questão então. Esse assunto é questionado em duas principais escolas de teologia, arminiana e calvinista. Na teologia calvinista, o quinto ponto é justamente a perseverança dos santos. Esse ponto sugere que aqueles que Deus chamou para a salvação não a podem perder. A salvação é, portanto, vista como uma obra de Deus do começo ao fim, que Deus é fiel às suas promessas e que nada nem ninguém pode impedir seus propósitos soberanos. Para a teologia calvinista, quem cai em apostasia ou não mostra mais sinais de arrependimento genuíno, nunca foi realmente salvo e, portanto, não fazia parte dos eleitos de Deus. A teologia calvinista ela é fechada em relação a isso. É este grupo de irmãos que apostataram, a resposta calvinista é: nunca foram salvos. Nunca foram salvos. Só que nós veremos uma implicação devido ao versículo 4 e 5. Entrarei neles daqui a pouco. Como pode essas pessoas nunca terem sido salvas, nunca terem se arrependido, nunca terem sido recebidas por Deus, se até como diz o texto, o tom celestial, os poderes do mundo vindouro, elas provaram, né? Mas só entendendo, a teologia calvinista não aceita, que não cabe na teologia calvinista, que quem foi salvo perde a salvação. Se apostatou porque nunca foi salvo. Vamos ver então um pouco da teologia arminiana. A teologia arminiana afirma que as pessoas que foram enxertadas em Cristo pela fé verdadeira e foram, desta forma, feitas participantes de seu Espírito vivificante, possuem força suficiente para lutar contra o pecado e sua própria carne, mas não sem a assistência da graça e do Espírito Santo. Ou seja, é um pouco até confuso essa explicação arminiana, porque por um lado ela diz que quem recebeu possui força suficiente, mas ao mesmo tempo que diz que possui força suficiente, diz que não sem a assistência da graça e do Espírito. Ora, se necessita da assistência da graça e do Espírito, não possui força suficiente. Então fica até um pouco confuso. Mas a intenção de Armínio qual foi? Foi dizer que dizem também, eu não vou dizer que fiz uma leitura acurada de todos os escritos de Armínio, porque não fiz, mas dizem os teólogos que Armínio, ele se aproximou muito de Calvino, ele, embora não concordasse com Calvino, não concordasse com os 5 pontos de Calvino, mas se aproximou muito porque também ele não teve coragem de afirmar que quem fosse salvo perderia a salvação. Assim dizem os teólogos, é o que nós lemos nos comentários de teologia, né? Mas essa explicação ficou um pouco confusa, porque ele diz que quem foi feito participante do Espírito Santo possui força suficiente para lutar contra o pecado e sua própria carne, não sem assistência da graça e do Espírito Santo. Bem, John Wesley, que era arminiano, primeiramente calvinista, nasceu calvinista, formou-se dentro de um contexto de teologia calvinista, mas depois passou a ser adepto da teologia de Armínio, tornando-se arminiano, e desenvolveu uma mudança na teologia, conhecida então como teologia Wesley arminiana. Vamos ver o que Wesley diz então sobre esse assunto. A teologia Wesley arminiana ensina que a condição em permanecer na graça e, portanto, na salvação de Deus, implica em uma vida de obediência e fé. Então Wesley sim. O Wesley ele dizia mais claramente que sim, o cristão pode perder a salvação. E se não a quiser perder, permaneça então em uma vida de obediência e fé. Ou seja, permanecer na vida cristã, permanecer como cristão, depende de uma relação de obediência a Deus e de uma vida de fé. Esta definição de Wesley me parece mais próxima da realidade, da verdade bíblica. Mas continuaremos e vamos continuar entendendo a intenção do autor no texto. Analisamos esse assunto segundo as principais escolas de teologia.
Vale sempre lembrar que alguém já disse que a teologia tem que ser escrita a lápis. O importante é sempre focar na intenção do autor bíblico. O autor não fala de hebreus que se diziam meramente cristãos, alguns que na verdade nunca foram salvos. Ele fala de hebreus que se tornaram cristãos da seguinte forma: foram iluminados, não viviam mais em trevas, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, provaram os poderes do mundo vindouro. Então nós não podemos concordar com a intenção nesse ponto da teologia calvinista de que se uma pessoa ela apostata da fé, então ela nunca esteve na fé. Se ela abandona a fé, então ela nunca foi salva. Pelo menos no caso dessas pessoas a quem o autor se referia, e com certeza na história da igreja teve muitos que se encontravam na mesma situação, esses tais foram sim salvos por Deus. Quer dizer, eles permaneceram sim na salvação de Deus por um tempo. Foram recebidos por Deus. É isso que eu quero dizer por foram salvos por Deus. Foram recebidos por Deus. Caminhavam rumo ao céu, mas apostataram, abandonaram. Nós vamos continuar, nós vamos definir algumas coisas com relação às características que o autor falou sobre a fé que eles professavam. As características dos hebreus que estavam abandonando o cristianismo são características de pessoas salvas. Os não salvos estão em trevas, não estão iluminados, e eles foram iluminados. Os não salvos não possuem dons espirituais, e eles possuíram dons espirituais. Os não salvos não são participantes do Espírito Santo, e eles eram participantes do Espírito Santo. Os hebreus cristãos caíram, ou seja, estavam de pé. Para cair tem que estar de pé. Os não salvos estão caídos, estão mortos em seus delitos e pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1. O autor diz que é impossível outra vez renová-los para arrependimento, no versículo 6. Se o autor fala de serem novamente renovados para arrependimento, é porque já se arrependeram antes. Não possuíam um pseudo arrependimento, de que os acusaria a escola calvinista. Portanto, faz sentido o ensino calvinista que olha a esse texto afirmando que tais pessoas não foram, em verdade, nunca salvas? Não faz sentido. É claro que a escola calvinista se formou quase 1500 anos depois de esta carta aos hebreus ter sido escrita. Mas nós percebemos que quem afirmou que a teologia tem que ser escrita a lápis tinha razão. Porque João Calvino viveu uma vida defendendo a eleição, ou seja, a eleição incondicional, que a graça era irresistível, que ninguém podia resistir. Agora, eu ouvi dizer, inclusive de um conceituado amigo teólogo, eu não li a bibliografia, não a encontrei, nem a procurei ainda na verdade, mas ele me disse que leu sobre João Calvino, que ele morreu negando esta eleição incondicional, essa graça irresistível. Então, quer dizer, os calvinistas se apoiam com tanta firmeza no que Calvino confessava, sendo que o próprio Calvino ficou em dúvida em relação a um pouco da sua firmeza de convicção durante a vida. Mas seja como for, acompanhando os debates ao longo dos tempos da teologia calvinista, com os teólogos calvinistas, com teólogos arminianos, eu sempre vejo os teólogos calvinistas caminharem nessa mesma linha. A todos aqueles que estavam na igreja, que eram filhos de Deus e não são mais, eles dizem, nunca foram salvos. Ora, pode ser que da maioria sim. Pode ser que muitos foram para a igreja para poder fazer show, ganhar dinheiro com música. Pode ser que muitos foram para a igreja porque não se dava em nada, então foi virar pastor para ganhar dinheiro. Pode ser que muitos foram para a igreja porque a igreja hoje realmente é um bom jeito de ganhar dinheiro. Pode ser muita coisa. Mas vamos generalizar agora e dizer que todos os que se tornaram filhos de Deus e o abandonaram nunca foram na verdade salvos? Nunca receberam
destas bênçãos que receberam estes hebreus que o autor cita, o que eles receberam, né? Não, acho que não dá para generalizar dessa forma. Portanto, nós estamos diante de um quadro de apostasia, sim. É possível o verdadeiro cristão que está caminhando para o céu apostatar? Sim. Pelo menos essa é a intenção do autor aqui no capítulo de número 6. O autor considera os apóstatas, uma vez compreendido que cair do versículo 6 implica em apostasia, como pessoas que novamente crucificam o Filho de Deus, expondo à mesma vergonha que for exposto em sua crucificação. Trata-se de um passo atrás, um abandono após provarem todo o dom da graça de Deus em sua vida através do Espírito Santo, por vergonha e medo de serem fiéis ao Senhor Jesus. Esta é a sentença que dá o autor aos Hebreus a todos aqueles que estão apostatando. O versículo 6, no finalzinho, diz que estão expondo a ignomínia, expondo a vergonha, estão novamente crucificando o Filho de Deus. Porque, na verdade, se nós lermos com atenção o Evangelho, quantas dicas o Senhor Jesus dá de quem pôs a mão no arado não olhe para trás mais. Interessante, às vezes a teologia ela complica o que é fácil. Eu acho que o erro é tentar olhar por um foco, defender aquilo, uma bandeira e não bater o pé sem mudança. Se nós lermos adequadamente a palavra de Deus, os ensinos do Senhor Jesus, ele vai falar claramente e advertir para que nós não voltemos, para que nós não abandonemos. Ele dizia para os discípulos, vocês querem ir? O monte foi. Claro que aquele monte que foi não tinha compromisso realmente com Jesus naquele contexto. Mas ele falou para os discípulos, querem ir também? E o que nós vemos na resposta, então, né, ali de Pedro representando todo, Senhor, para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Então, na verdade, Pedro e os demais não foram porque não pudessem ir. Eles não foram porque eles entenderam que sem Jesus eles estavam mortos. Então nós temos aqui essa clara compreensão do autor, que abandonar ao Senhor Jesus é crucificá-lo de novo, é expô-lo novamente à vergonha. E lembrando que eles estavam abandonando o Senhor Jesus para assim resistir à pressão dos judeus. Agora nós vamos para o nosso contexto do século 21 e poderíamos então dizer que os cristãos na China, na Coreia do Norte, poderiam abandonar, porque a pressão é pior do que a que faziam os judeus. Mas muitos não estão abandonando, muitos estão firmes, não estão crucificando novamente o Filho de Deus, não estão expondo a vergonha. Antes, eles estão como aqueles irmãos moráveis que entraram naquele navio e as pessoas ficavam, porque eles estavam indo para um local de escravos, eles estavam se tornando escravos. Aliás, o preço da passagem era a escravidão deles, porque eles não tinham dinheiro para pagar, e eles ofereceram para aquele senhor que tinha uma ilha com escravos e que não queria deixá-los de falar de Cristo. Ele falou, não, nós nos vendemos como escravos, nós vamos na condição de escravos. E quando os familiares então viram eles embarcando, perguntaram, por que vocês estão jogando a vida de vocês fora desse jeito? Eles não responderam. Mas quando eles entraram no navio, então eles dão aquela resposta de arrepiar. Até quem não tem cabelo arrepia com a resposta que eles deram. Coisa mais linda aquela resposta dele. Porque o cordeiro merece o fruto do seu sacrifício.
e será dada através da nossa vida. Coisa linda, a resposta dos moravianos naquele dia. O que foi que nosso Senhor ensinou sobre aqueles que se envergonharem dele? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Lucas capítulo 9, versículo 26. Estes hebreus do capítulo 6 estavam abandonando ao Senhor Jesus devido à pressão. E para abandonar, eles precisariam publicamente rejeitar a sua fé em Cristo, rejeitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e confessar novamente o seu compromisso com a religião judaica. Bem, todo aquele que assim procede, o Senhor Jesus procederá de igual forma com ele, se envergonhará dele e dirá que nunca o conheceu. Resumindo então, este nosso estudo desta sessão do capítulo 6 de Hebreus, versículos 1 a 8. Todo cristão deve amadurecer na doutrina cristã. Amadurecer na doutrina cristã é uma regra até de vida para o cristão. Porque se nós amamos a Deus, nós amamos a palavra de Deus. Se nós amamos a palavra de Deus, nós vamos crescer no conhecimento da palavra de Deus. Cristão que não amadurece corre o risco de apostatar da fé. Essa é uma consequência natural. E é um risco, na verdade. Quem não amadurece, quem não cresce, fica estagnado, e esse é o objetivo do nosso estudo hoje, fica estagnado na fé cristã, correndo inclusive o risco de apostatar. Cair no versículo 6, nesse contexto, não fala em pecado cometido. Cair fala em apostasia, não em prática de pecado. Fica claro na passagem que, por mais que um cristão tenha provado da excelsa graça divina, pode abandonar a Deus se assim for de sua vontade. Permanecer no amor de Deus é sim uma decisão humana, claro, com a devida graça de Deus e assistência do Espírito Santo. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Deus não obriga ninguém a andar com ele. Deus ama o pecador. Essa é a verdade. Deus ama seus filhos, Deus ama os pecadores, aqueles que nem filho dele ainda são. Se você não sabe o que eu estou falando, a Bíblia diz que uns são filhos de Deus, outros são filhos do diabo. Para ser filho de Deus tem que ser recebido por meio da fé no Senhor Jesus. Deus ama tanto o filho que está na obediência, quanto o filho que acaba desobedecendo, quem está com ele na igreja, quem saiu da igreja foi como Deus ama. Deus ama. Deus não obriga ninguém a amá-lo. Agora, quem o ama permanece em amor, em obediência. Permanece firmado na verdade da sua palavra. E a certeza de que nós vamos morar no céu um dia é se nós guardamos a vontade de Deus no nosso coração, amamos a Deus e caminhamos cada dia, prosseguimos conhecendo mais a Deus, porque Ele já não é para nós um Deus apenas conhecido. Ele é mais do que isso. Ele é alguém que nós temos pleno conhecimento. Nós não conhecemos apenas com o nosso intelecto. Nós o amamos de verdade. Nós o conhecemos através da revelação amorosa do seu Filho, o Senhor Jesus. E esse amor é que ganha o nosso coração. O versículo 7 sugere, através de uma ilustração, que Deus derramou sua graça sobre a vida do cristão para que ele produza bons frutos. No entanto, rejeitar essa graça, desobedecendo a Deus, como fez Adão, resulta na ilustração do versículo 8. Perto está da maldição. Existe maldição pior?